Você já viveu aquela situação em que dois times ficam se empurrando a responsabilidade de uma integração e no final ninguém sabe muito bem o que fazer, não fica claro para nenhum dos lados? Já fez uma alteração no módulo que no final causou efeito colateral em 1000 outros módulos que você nem sabia que existia e muito menos sabia quem que dava manutenção nesses módulos? Então já prepara aquele contrato de integração que ninguém vai ter atualizado, que o vídeo já vai começar. Olá devs, eu sou Bernardo Lobato e esse é o 5º vídeo da nossa série Dominando DDD aqui no canal. Nos vídeos anteriores nós falamos da fundamentação do DDD, né, do porquê utilizar, já falamos também sobre domínios e subdomínios, falamos um pouco mais detalhadamente também sobre linguagem ubíqua e no último vídeo iniciamos a nossa tratativa sobre Bounded Contexts ou contextos delimitados. Recomendo que se ainda não viu algum desses vídeos, assista antes de ver esse aqui, tá bom? Link aqui no card. Resumidamente, o DDD é uma abordagem de modelagem e desenvolvimento de software focada majoritariamente no problema do cliente, ou seja, no domínio central daquele problema que estamos resolvendo aqui com o nosso software. No vídeo anterior, vimos que os contextos delimitados, ou Bounded Contexts, ajudam a definir fronteiras claras dentro da nossa aplicação, reduzindo em muito a ambiguidade e aumentando a coesão dentro dos nossos próprios módulos. Esses contextos definem os limites onde um determinado modelo ou um determinado termo, que definimos com a nossa linguagem ubíqua, tem um significado específico e consistente. Dentro de cada contexto, a linguagem ubíqua deve ser utilizada de forma clara e sem ambiguidades, alinhados ao negócio e à solução técnica por completo. E fora desses contextos, esses mesmos termos podem sim significar entidades completamente diferentes da que foi definida. Esse isolamento semântico faz os Bounded Contexts serem o que são, e é o que permite que os módulos diferentes, né, que os domínios diferentes dentro do meu sistema evoluam de maneira independente, o que acaba garantindo a coesão entre os módulos e a comunicação eficiente entre os times, né, quem dá a manutenção nesses mesmos módulos. Principalmente se temos um sistema, uma solução muito complexa que envolvam muitos times de desenvolvimento. E já no final desse último vídeo, deixamos um gancho falando sobre as maneiras que esses contextos podem se comunicar entre si. E esse é o tema desse vídeo aqui. O DDD propõe vários padrões que a gente pode utilizar para comunicação entre contextos diferentes. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre 3 deles. O Shared Kernel, o Customer Supplier e o Conformist. Eu queria colocar nesse vídeo também uma outra abordagem chamada camada anticorrupção, ou ACL, mas acho que ficaria muito resumido colocar todos esses contextos no vídeo só. Então mais para frente eu vou fazer um vídeo especificamente sobre a camada anticorrupção, tudo bem? Comecemos então falando sobre o padrão Shared Kernel. O padrão Shared Kernel representa uma maneira de comunicação em que criamos uma área comum compartilhada entre 2 ou mais contextos, que possuem uma forte relação. É como se 2 times compartilhassem uma biblioteca ou módulo com modelos e regras que precisam ser consistentes nos 2 lados. É aquela velha pasta shared que a gente vê em vários projetos por aí. Algumas vantagens desse modelo podem incluir um subconjunto de estruturas compartilhado, ou seja, estruturas de dados, classes utilitárias ou serviços que diversas partes dos sistemas precisam para exercer sua funcionalidade completa. A consistência entre os módulos, que é um tipo de garantia que eu tenho em todo o meu sistema, que eu consigo somente com a reutilização de código. Uma alteração em um módulo compartilhado reflete em todos os módulos que dependem desse compartilhamento, em todas essas entidades que também são compartilhadas. Reduz a duplicação de código das entidades. Ao invés de duplicar códigos comuns, essa abordagem centraliza. Quando preciso de um código comum, ele já existe em um só lugar. Você já deve estar pensando, essa abordagem é boa, mas ela vem com um risco, certo? Perfeito. Todos os times estão acoplados a esse kernel compartilhado. Por isso, exige uma excelente coordenação entre os times. Qualquer modificação nesse kernel compartilhado pode quebrar outros componentes que, inicialmente, quem fez essa alteração nem conheça. A ideia aqui é
se a gente vai compartilhar, a gente tem que manter junto. Acho que a grande dica nesse modelo de comunicação é: tenha consciência que você está usando o shared kernel. Mantenha esse kernel estritamente pequeno, com nada além do que ele precisa para compartilhar entre os módulos do meu sistema. Dando os meus 2 centavos aqui, eu acredito que essa maneira de comunicação é uma das mais perigosas, justamente por sua facilidade de implementação e a facilidade também com que aquilo pode virar um caos. Pois as vantagens desse modelo acabam, de certa maneira, mascarando os problemas que ele podem ter. Principalmente se você não tem uma liderança técnica colada nesse núcleo e cuidando de perto desse núcleo compartilhado. E tem sempre um bem intencionado que tem aquela brilhante ideia: vamos pegar esse módulo compartilhado e separar numa lib, num jar, caso você esteja utilizando Java, numa DLL, se você esteja utilizando o C#, ou no equivalente à sua linguagem. Gente, isso é uma péssima ideia. Essa é uma das características que compõem o monolito distribuído, que é uma das organizações de software mais problemáticas que a gente tem, tá bom? Mas a gente vai ter um vídeo só falando sobre isso. Por enquanto, fica só com essa sementinha aí. Em um vídeo mais para frente, podemos detalhar melhor essa abordagem, inclusive com exemplos práticos, tá bom? Coloca um comentário aqui se você tem interesse em um vídeo detalhando um pouco melhor e com esse formato. Tudo bem? O segundo padrão que vamos conhecer aqui no vídeo é o Customer Supplier. Nesse padrão, temos uma relação hierárquica entre os 2 contextos. Um é o fornecedor, ou supplier, que define a API ou o modelo que vai ser consumido, e o outro é o cliente, que depende desse fornecedor e de suas APIs para seu pleno funcionamento e integrações. Dessa maneira, como vimos, nós temos uma relação de dependência um pouco maior de um dos lados da minha relação. Como um exemplo rápido, podemos pensar na relação entre pedidos e produtos ou estoque, por exemplo. Um pedido precisa consumir alguns recursos de produto estoque para poder disponibilizar para o cliente que está efetuando uma compra, por exemplo. Aqui, a responsabilidade de manter a compatibilidade entre as integrações é do fornecedor. Porém, e isso é muito importante nesse modelo, o cliente pode sim influenciar o fornecedor pedindo ajustes ou melhorias nas suas APIs, tá bom? Digamos que eu seja o cliente e esteja consumindo uma API de um fornecedor e precisa eventualmente de um campo a mais, ou de um tratamento a mais, ou de uma nova API, um novo endpoint. Nesse modelo, existe a possibilidade de comunicação entre os 2 times e o fornecedor possa avaliar o tempo, a estrutura de desenvolvimento desses novos endpoints ou de disponibilização desses dados. Diferente do próximo modelo que vamos ver. Esse padrão é muito comum quando os 2 times são próximos, existe uma boa comunicação entre eles, porém, exercem funcionalidades diferentes ali dentro do time. Como vantagens desse modelo de comunicação, a gente pode citar a clara separação entre os contextos, a facilitação na modularização e encapsulamento a nível de funcionalidade, e o consumidor, ou cliente, pode confiar no fornecedor sem precisar conhecer todos os detalhes de implementação. Agora, podemos ver também alguns dos problemas que essa abordagem de comunicação pode ter. Um acoplamento maior entre os contextos fornecedor e cliente requer uma boa gestão de interfaces entre esses 2 contextos para que esse acoplamento não acabe sendo muito maior do que deveria. E exige uma colaboração bem grande entre os times que mantêm os 2 contextos, inclusive colaboração relacionada a prazos, a roadmap e desenvolvimento. Se quiser mais detalhes também sobre essa estratégia, deixa seu comentário aqui que a gente providencia, tá bom? E o terceiro e último modelo que vamos ver aqui nesse vídeo é o conformista, ou conformista. Se no padrão anterior havia uma certa influência do cliente nas APIs do fornecedor, aqui não tem. O conformista simplesmente aceita o modelo do outro contexto como ele é. Nesse modelo de comunicação, um contexto é completamente dependente do outro. O time consumidor não tem nenhuma influência e nenhum tipo de controle sobre as APIs do fornecedor. Ele simplesmente se conforma e se adapta ao contexto existente. E uma coisa importante aqui, ele deve implementar os mesmos modelos, os mesmos domínios, inclusive com a mesma linguagem ubíqua do fornecedor, tudo bem?
Um exemplo clássico é um time que é responsável pela elaboração de relatórios, que consomem dados de diversos contextos e precisa se ajustar ao que esses outros contextos disponibilizam. Tudo bem, pode estar parecendo bem ruim para você, mas às vezes essa é uma solução muito prática para o problema que a gente está tentando resolver. Por exemplo, quando não há uma comunicação, ou existe até a comunicação, porém ela é problemática. Ela não flui de uma maneira ideal entre os times de desenvolvimento. Quando o custo de alinhar os dois contextos é muito alto, ou mesmo quando eu preciso de menos complexidade. Muitas vezes o modelo consumidor é definido e implementado quando o fornecedor já está criado, implementado e em produção há muito tempo. Então alinhar esse modelo com um novo consumidor não é interessante para a aplicação como um todo. Falando agora também de alguns problemas dessa abordagem, a gente pode citar a perda de autonomia, pois quaisquer alterações feitas no modelo fornecedor acaba tendo um potencial de implicação no cliente. Pode ter efeitos colaterais ou mesmo breaking change. O outro ponto é que aumenta muito o acoplamento entre os dois contextos, como acho que já está óbvio. Portanto, o seu uso deve ser bem conhecido e estudado somente para aquelas situações muito bem específicas. Como vimos, cada uma dessas abordagens tem seus pontos fortes e seus pontos fracos, seu melhor custo-benefício, e devem ser conhecidas para que sua utilização seja feita ali no contexto correto e que maiores problemas devido ao não conhecimento acabam surgindo ali durante o desenvolvimento, trazendo maiores problemas ali para o time. Vimos também que adotar qualquer um desses modelos de organização vai muito além da tecnologia. Essa escolha depende da relação entre os times, da cultura da empresa, da governança de software, da frequência de mudanças, etc, etc, etc. Por isso é importante conhecermos e mapearmos todas essas situações. Um ponto legal aqui é que esse assunto de comunicação acaba sendo muito importante quando a gente vai começar a falar de arquiteturas distribuídas, como microserviços, por exemplo. Pois, conforme a gente vai ver quando chegar nessa série de vídeos, muitas dessas estruturas de comunicação acabam sendo adaptadas para a utilização com a comunicação entre os meus microserviços, entre os meus elementos distribuídos da minha arquitetura. Então é legal a gente ter esse conhecimento bem legal na nossa memória. Mas e você, já utilizou alguma dessas estruturas de comunicação do seu projeto? Conscientemente ou não? Deixe um comentário aqui embaixo para a gente continuar essa discussão. E se curtiu esse material, se aprendeu alguma coisinha nova, peço que deixe um comentário, deixe um like. A cada like o YouTube distribui esse vídeo para mais 5 ou 10 pessoas. Então se você tem interesse em que eu continue seguindo com essa série de vídeos, de material, ajuda aqui no engajamento, tá bom? Manda esse vídeo para o seu time, manda para o seu tech lead e vamos continuar essa discussão. Então a gente se vê no próximo vídeo.